bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Atuar como bancário tem se tornado uma profissão de risco, principalmente nas agências de cidades do interior. Em Mato Grosso, onde o número de assaltos cresce todos os meses, a Justiça do Trabalho tem condenado bancos que obrigam os funcionários a fazerem o transporte de valores sem os requisitos impostos pela lei. Eduardo trabalhou durante 3 anos como bancário em uma agência de Pontes e Lacerda, interior do estado e região de fronteira com a Bolívia. Ele fazia o transporte de altos valores em um táxi, de uma cidade para outra, sem nenhum acompanhamento ou proteção. O procedimento era arriscado porque não havia um veículo apropriado para isso, eu não tinha formação para isso, na verdade nem deveria ter porque são empresas especializadas, nós íamos de táxi, era frequente, era em média 2 vezes por semana e o valor era definido pela quantidade que tinha onde eu deveria recolher. Após sair do emprego, Eduardo entrou com uma ação contra a instituição bancária, que foi condenada pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso a pagar R$120 mil por danos morais. Ganhei a ação por danos morais, não só eu, como todos os outros também, mas parece que essa prática continua sendo utilizada por essa instituição bancária. Um caso que chamou a atenção em Mato Grosso aconteceu em Mirassol do Oeste, onde uma ex-bancária atuou por 25 anos no transporte de valores que chegava até R$60 mil, sem qualquer tipo de proteção ou escolta. Ela levava e buscava valores expressivos de 30 a 60 mil entre agências, entre aquelas caixas eletrônicos, né? Então ela fazia esse transporte periodicamente, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma segurança e a pé. Ela fazia o transporte a pé. Nesse caso, a juíza Leda Borges entendeu que a ex-bancária, além de correr risco, sofreu abalo psicológico, já que todos da cidade sabiam que era ela quem abastecia os pontos de atendimento situados na região. Ela ajuizou uma ação pleiteando indenização por danos morais, né? E nesse caso, a ação foi julgada procedente. Com 285 agências e pontos de atendimento, Mato Grosso é o 3º colocado no ranking nacional de ataques a banco, perdendo apenas para Rio Grande do Sul, 2º colocado, e em primeiro São Paulo, que possui mais de 3 mil pontos e agências. Ou seja, proporcionalmente, o estado lidera essa triste estatística. Para se ter uma ideia, em 2011 foram registrados pela polícia 125 ataques, sendo 12 assaltos estilo novo cangaço. Se as próprias agências não conseguem evitar ataques, imagina os bancários, que sem qualquer acompanhamento continuam fazendo o transporte de valores. Uma preocupação que o sindicato tem procurado combater constantemente. O sindicato tem feito um trabalho para que os bancos não façam essa prática. Os trabalhadores também têm tido a orientação do sindicato, mas infelizmente essa prática continua acontecendo aqui no estado. O estado possui um sindicato que ajuda na formação de vigilantes, que estariam preparados para o serviço, que deveria ser feito em carros fortes em todo o estado. O preparo deles, eu acredito que é especial. O que falta é combater a malandragem. Os assaltos são iminentes, né? Isso aí prejudica muito tanto a área de segurança privada quanto a própria polícia civil, polícia militar, que vive aí eminentemente diante de tantos conflitos aí nessa área. No dia 18 de abril, a Polícia Federal multou 6 bancos em R$808 milhões por descumprimento da Lei Federal 7.102/83 e normas de segurança. Entre as principais falhas, destacam-se o número insuficiente de vigilantes, alarmes inoperantes, planos de segurança não renovados e utilização de bancários para fazer transporte de valores. Para o sindicato da categoria no estado, a tentativa de economizar tem sido o principal vilão que põe em risco a vida de pais de família. Infelizmente, é a ganância dos banqueiros em aumentar os seus lucros, mesmo tendo já uma legislação que é de 1983, que carece com certeza já de ajuste nessa lei, mas acontece também aqui na capital e acontece muito no interior. Uma prática que a gente precisa fazer calado, digamos assim.
Em 2011, uma instituição bancária de Mato Grosso foi condenada a pagar multa de 1% sobre o valor da causa por ter praticado litigância de má-fé. Um termo ainda desconhecido por muitos, mas corriqueiro em processos trabalhistas. Litigância de má-fé. Você sabe o que é? Não sei. Eu nunca ouvi falar. A litigância de má-fé é quando uma das partes, seja empregado ou empregador, envolvida no processo, distorce os fatos com nítida intenção de induzir o juiz ao erro. Ele age de forma a dificultar, retardar o andamento do processo. O litigante lança mão de artifícios com o objetivo de causar no processo situações que impeçam o andamento ou até na busca, muitas vezes, de vantagens indevidas. Alex Fabiano, supervisor administrativo de um supermercado, sabe bem o que é isso. Eu já fui vítima disso enquanto representante de empresa por parte de funcionário que entrou com processo contra a empresa sem ter razão, e a gente comprovou a litigância de má-fé. Em um dos casos, o ex-funcionário que trabalhava como repositor na empresa que Alex atua, alegou acidente de trabalho e levou testemunhas forjadas. Comprovada a litigância de má-fé, o repositor foi condenado a pagar uma multa de R$ 500. Em 2011, o Banco Santander foi condenado por litigância de má-fé por dispensar a oitiva de uma testemunha requerida por ele mesmo. Esse pedido do banco ocasionou o atraso de 1 ano no andamento do processo, que era para ter terminado em novembro de 2010. A instituição bancária foi condenada a pagar multa de 1% sobre o valor da causa, em favor do trabalhador. Nesse caso, o relator estendeu a multa também ao advogado do banco. Há muitos casos em que se configura realmente litigância de má-fé e os juízes procuram punir essas condutas até como exemplo para que a parte não volte a agir dessa forma, né? Então, até como uma conduta pedagógica, essa punição ela tem esse caráter pedagógico, que é para que a parte perceba que aquela conduta que ela praticou está em desconformidade com a legislação. Como se dá a atuação dos fiscais do trabalho e quais as prioridades em Mato Grosso? A resposta para essa e outras dúvidas você fica sabendo depois do intervalo com o chefe de inspeção da Superintendência do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.